Aos pedagogos. Sejam bem-vindos. Muito feliz por vocês estarem aqui. Os ministros de criança da igreja, por favor, fiquem de pé. Amém. Vamos saudá-los também. Sejam bem-vindos. Hoje à noite nós temos um presente. Eu digo que nós somos muito abençoados, né? Doutora Mariana, ela veio nos presentear com o conhecimento dela na área. Eu creio que essa noite foi uma noite preparada pelo Senhor, mas também eu creio que vai ser algo que vai mudar a maneira que a gente pensa e, se a gente já conhece, vai nos acrescentar para podermos realmente fazer o nosso papel. Eu sei que a igreja, ela em si, ela tem uma função social. A igreja, ela veio com uma função de levar o amor, de trazer a paz, aquilo que o Senhor já conquistou. Mas não apenas para dentro. E o que mais me deixa feliz é a gente estar podendo alcançar fora também. Porque para mim esse é o papel de quem realmente crê no amor do Senhor. É tentar com a nossa vida, seja você pedagogo, trabalhando com aquela criança, muitas vezes tem muito mais tempo do que nós aqui. Às vezes são 4 horas, 5 horas dentro de uma sala de aula e tem a oportunidade de, naquele momento, poder injetar naquela criança conhecimento, carinho, disciplina, amor. Muitas vezes tem até mais tempo do que os próprios pais. Mas eu também não pedi para se levantar. Quem são os papais e as mamães, né? Existem papais e mamães aqui. Podem ficar em pé, por favor. Vamos aplaudi-los. Vocês fazem parte de tudo isso que vai acontecer nessa noite. Então, eu creio que tudo que nós vamos receber é instrução. E tudo isso vai acrescentar, seja no currículo escolar, seja aqui na igreja. A gente também ensina a palavra do Senhor às crianças. Enquanto vocês estão educadores, né, estão levando estudo, estão levando cultura para eles na sala de aula. Mestres que ensinam com a vida. Nós ensinamos aqui a palavra de Deus. E nós sabemos que, eu estava falando com a doutora Mariana, e essa é a doutora Mariana, ela mora em São Paulo, né? Seu esposo, cadê Gabriel? Gabriel está lá atrás, aquele homem bem baixinho. Então, eles estão visitando nossa terra, Sergipe, pela primeira vez. Ela, segundo Leila, né, uma das 14, não é isso? Só existem 18. São 18 especialistas na área de foniatria. Acertei? E ela é uma das no Brasil. Então, nós fomos muito abençoados. Amém? Então, eu creio que vai ser uma noite onde vocês vão poder acrescentar em todas as áreas, mas também vai ser uma noite que vocês vão poder tirar dúvidas. Nós vamos ter um tempo, né? E aí ela vai ministrar tudo que está no coração dela e nos ensinar, nos abençoar. E nós também vamos ter o nosso tempo de tirar dúvida. E como o nosso grupo é um grupo coeso, então todo mundo se familiarize, sem timidez. Mas se mesmo assim você tiver e quiser escrever, pode escrever. E a doutora Mariana vai ler aqui e vai poder tirar a sua dúvida. Tá certo? Então, abram o coração de vocês para a instrução que vem, tanto do alto, porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que pedir sabedoria todos os dias. E para lidar com criança, a gente precisa ser muito sábio, para saber o equilíbrio, não é isso? E também instrução de uma especialista na área. Então, eu sei que vai ser uma noite brilhante, vai acrescentar. Eu queria orar, amém? Independente de sermos evangélicos, católicos, espíritas, eu creio no Jesus e eu sei que vocês creem também. Então vamos orar, porque toda a sabedoria é constituída dele. E é ele que vai dar o rumo e o norte para cada dúvida que cada um tem, para sair daqui muito mais cheio do que entramos. Amém? Pai, nós queremos te render graça nessa noite. E te agradecer por esse presente que é a doutora Mariana conosco aqui, nos abençoando e acrescentando, Pai, em nossas vidas, ensinamento, para que a gente possa ser instrumento na vida de tantas crianças, Senhor.
Obrigada, Pai querido, pela sabedoria no tratar do assunto. Obrigada porque ela vai trazer de uma forma onde todos nós entenderemos, Pai. Eu te agradeço porque aqui tem mestres, educadores, pedagogos, professores que ensinam a tua palavra. E tudo isso, Pai querido, é para a tua honra e para a tua glória. Para que a gente possa fazer a diferença na escola, em casa, os papais e as mamães que vieram aqui aprender como lidar com seus filhos. E para nós aqui da igreja também. Obrigada, Pai querido, por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Antes de começar, eu estou vendo que o pessoal aqui está bem agregado e tem alguns meio perdidos ali, né? Vamos sentar um pouquinho mais para frente, pessoal. Vamos se sentir à vontade, todos um pouquinho mais próximos. Não sei se essas cadeiras vão ficar livres aqui na frente, mas tem alguns locais também. Podem vir também aqui para frente se quiserem também. Só vou testar aqui para ver se está funcionando. Opa. Funcionando. Para onde eu tenho que apontar aqui? Ah, pronto, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Pelo que eu consegui ouvir da Dani falando também, todos vocês trabalham com crianças, então eu queria saber quantos de vocês estão aí dispostos a aprender novas ferramentas para ajudar na educação. Muito obrigada. E quantos de vocês estão dispostos a não somente aprender, mas espalhar por aí todo esse conhecimento? Muito obrigada. Então, meu nome é Mariana Locke, como a Dani já falou. Primeiramente, antes de começar, gostaria de agradecer principalmente essa mulher encantadora, pouco que eu já consegui conhecer, já senti de coração que realmente essa é a sua missão. Missão de poder melhorar a educação, não somente trazendo a palavra de Deus, mas também de todas as outras formas e salientando a importância do que é a família. E hoje vocês vão ouvir muito eu falar de família, porque isso realmente é a base de tudo. Então, uma salva de palmas para a Dani e também para todos os que trabalham aqui. Todos os mestres também que também trabalham junto nessa educação. E também a todos vocês gostaria de agradecer a presença. Estou muito feliz de estar aqui hoje, estou muito honrada. E espero que o pouco que eu tenho para ajudar vocês, que vocês consigam absorver, fiquem à vontade para tirar dúvidas também, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Antes de começar, eu poderia contar um pouquinho da minha história para vocês? Muito obrigada. Então, como vocês podem ver, eu também sou polaquinho, o pessoal fala que a gente é polaco, né, Gabriel? Todo mundo nos olha e fala, nossa, da onde que vocês são? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Rio Grande e acabei fazendo faculdade de medicina por lá. Fiz faculdade na cidade de Pelotas, que é bem próximo à minha cidade, é lá no extremo sul, pessoal. E aí eu acabei fazendo a especialidade de otorrinolaringologia na cidade de São Paulo. Acabei indo para São Paulo, é uma cidade realmente global, tem muito mais vagas e energia em todos os aspectos. Então, para quem não sabe, a otorrinolaringologia é uma especialidade que cuida de doenças e afecções de ouvido, nariz, garganta e também trabalha com a parte de voz. E o que eu me deparei durante a minha formação de otorrino foi que eu senti realmente uma brecha, porque eu comecei a atender muitas crianças com atraso de fala. Muitas crianças, doutora, meu filho tem 2 anos e meio e não fala. Ou crianças que chegavam muito tarde para um diagnóstico de uma perda auditiva. Ou crianças que tinham alguma outra alteração do desenvolvimento infantil que poderiam repercutir na fala. E isso estava me agoniando muito, porque não são todos os otorrinos que são preparados para isso. A gente acaba recebendo uma instrução... Está falhando o microfone? Acho que eu que não estou pegando direito. Melhorou? Melhorou, pessoal? Obrigada. A gente recebe toda a instrução para fazer toda a parte de avaliação auditiva. Essa parte realmente a gente é super bem instruído. Mas e o resto, né? Na medicina a gente acaba sendo muito instruído para curar. É tudo em foco de cura. Então, tem uma doença, tu trata, melhora. Tem um problema que merece uma cirurgia, faz uma cirurgia, melhora. Mas e o resto, né? O resto fica muito pendente. Então, foi justamente por isso que eu fui buscar na foniatria o esclarecimento para essas situações.
Então, a foniatria foi uma pós-graduação que eu fiz na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na USP, no Hospital das Clínicas. E é uma especialidade que faz parte da área de atuação da otorrino e que trata da parte de investigação diagnóstica e orientações terapêuticas relacionadas aos transtornos de comunicação de uma forma geral. Então, não somente atraso de fala, pacientes com suspeita de autismo, pacientes sindrômicos que não desenvolvem a fala de forma adequada, paciente com alguma alteração cognitiva, com perda auditiva, todos esses parâmetros a gente acaba avaliando. E lá eu acabei recebendo a instrução e aprendendo a importância de como é trabalhar em uma equipe interdisciplinar, que é uma coisa que a gente precisa retomar, trabalhar em muitos, trabalhar juntamente com os pedagogos, trabalhar juntamente com psicólogos, aprender a trabalhar com outro colega médico de outra especialidade. Se a gente consegue somar todos esses conhecimentos, a gente só tem a ganhar, e não somente a gente, mas pensando no bem daquele que está por trás. Então, por meio da foniatria, eu acabei me apaixonando por esse conhecimento. E eu venho aqui hoje para espalhar um pouquinho para vocês, porque eu sinto no fundo do meu coração que a minha missão é essa. É poder passar esse conhecimento adiante para que todos possam ter ao menos uma instrução de como se conduzir inicialmente, ou quando suspeitar, ou o que se faz de início também, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa parte de desenvolvimento de fala. Vou falar um pouquinho de autismo e vou falar de deficiências, mas eu acabei abrangendo duas principais, que é mais a parte de deficiência auditiva mesmo, tá? E a parte de deficiência intelectual também, tá? Essa parte cognitiva. Então, quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que me vem à cabeça é a Mafalda. Alguém não conhece Mafalda? A Mafalda, ela é uma personagem que, na verdade, é da Argentina, tá? E a Mafalda, ela é conhecida por ser revolucionária. Então, todas as suas charges acabam retratando o que a humanidade vem fazendo com o mundo. Ela é muito revolucionária nesse sentido. Então, essa é uma charge que ela está conversando com o Manuelito e ele está falando, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o ano anterior. A gente sempre pensa isso, né? O ano que vem vai ser melhor. E ela acaba arrebatando ele, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. E, na verdade, é isso. Muitas vezes a gente busca a solução no ano que está chegando, mas a solução, às vezes, está dentro da gente, dentro do nosso próprio coração, dentro de uma elaboração de todo um pensamento, né? Então, eu gosto de começar por isso, porque a comunicação, ela não é somente o processo de falar, gente. A comunicação vai muito além de palavras. A comunicação, ela começa por um sorriso como esse bebê. A gente tem um bebê na plateia também. A mãe já deve ter percebido quanto que o bebê não te olha, não é verdade? Comunicação se começa por um olhar, por um sorriso, por um choro. O choro de início na vida, ele normalmente acaba refletindo uma necessidade que é a primordial mesmo, que é a parte alimentar. Mas ao redor dos 3, 4 meses, o choro ele pode adquirir uma característica diferenciada. A criança pode ter um choro mais melódico, um choro mais dramático, porque quer o colo da mãe, quer o afago, quer um pouco da atenção. Isso também é uma comunicação. O apontar é uma comunicação também. Então, antes mesmo da criança falar, por vezes ela acaba começando apontando. Onde que está o cachorro? Ela aponta para o cachorro. Ou, olha lá, filho, o pôr do sol, está vendo o sol? Onde que está o sol? Ele vai e aponta para o sol. É uma forma de comunicação não verbal muito importante. Um abraço, gente. Quantas vezes a gente se depara com uma situação que fica passando dias e dias e às vezes não fala nem com um familiar próximo. Fica uma semana sem falar com algum familiar, sem dar um abraço, sem dar um carinho. É uma forma de comunicação. Uma leitura, o poder que tem a leitura, gente. Na leitura, a criança entra no mundo imaginário, onde ela pode criar todas as suas fantasias, e só a gente para dizer que essas fantasias não podem virar realidade, não é mesmo? Tanta criança que sonha tanta coisa desde pequena e consegue realizar na vida adulta. Por que às vezes a gente tem que acabar podando esse sonho? Não pensa assim, a gente tem que estimular para que isso continue crescendo. Isso faz parte do desenvolvimento infantil. Assim como o desenho também. O desenho é uma ferramenta muito poderosa. E principalmente se a criança está querendo comunicar alguma coisa que por meio de palavras, às vezes, ela não consegue. Por meio do desenho, às vezes, ela acaba incluindo, por vezes, até as próprias emoções. O que ela está sentindo naquele momento, o que ela está vivendo naquele momento. E em situações, às vezes, que são
muito enfrentadoras para ela, principalmente quando se depara com relação à família. Às vezes a criança fica ressabiada, com medo, não sabe como falar, e por meio do desenho ela consegue indicar o que ela está sentindo. E hoje temos a questão das mídias sociais, que 10 anos atrás a gente tinha celular, aquele tijolão, não é mesmo? Era um tijolão, o primeiro celular que saiu, um Nokia. E hoje acaba se tornando um problema porque as crianças já, com meses, às vezes 1 ano, já estão mexendo em tablet, celular. Então eu coloquei essa figura de propósito, porque, na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos nenhuma criança tenha contato com mídia digital. Nenhuma. A gente sabe que isso é quase impossível. A gente sabe que muitas crianças têm esse contato, mas é muito importante vocês saberem o motivo pelo qual não é recomendável. A primeira questão é porque tem um esforço visual em uma demanda muito grande, em uma criança que está desenvolvendo essa capacidade de forma inicial, principalmente antes do 1º ano de vida. Mas a segunda questão é que as mídias, elas não estimulam e não desenvolvem a comunicação, porque é uma via de mão única. Para a gente conseguir desenvolver uma comunicação, a gente precisa desse contato. De sentar com o outro, de pegar na mão, de pegar o brinquedo, de abraçar, de dar risada. É uma via única. A criança fica jogando um joguinho, ou fica assistindo uma televisão, fica vendo algum desenho. Ela pode, por vezes, decorar músicas, que são coisas que são para instrução também, mas a televisão não está respondendo uma pergunta que ela está fazendo, entenderam? Então, nesse sentido, a recomendação é o mínimo possível. Dos 2 aos 5 anos, o ideal é que, se for exposto a essas mídias, que seja por 1 hora por dia. Essa é a recomendação. Não quer dizer que precise ser assim com todo mundo, mas precisa ter limites, tá? Então, nesse sentido, é muito importante ter esse controle, tá bom? E para a gente cuidar essa parte do desenvolvimento de comunicação, existem alguns fatores que a gente chama de marcos do desenvolvimento, tá bom? Esses marcos são coisas que a gente espera que, na grande maioria das crianças, ocorra em um prazo estimado. Não quer dizer que precise ser em um mês específico, mas normalmente é em um prazo de meses que 90% a 95% das crianças acabam desenvolvendo certas aptidões que correspondem ao amadurecimento neurológico dela. Então, quando a criança nasce, ela já nasce ali, ó, quase com o dedinho da boca, já aprende a parte da sucção, do contato com o peito e com o seio materno, que também dá conforto. Ao redor de 6 meses, ela já começa uma alimentação, uma suplementação extra, então papinhas de frutas. É um momento que a gente também pode aproveitar para interagir, principalmente com os pais. É uma hora que a gente tem que acabar tentando tornar também como uma brincadeira, para ela ir se habituando a texturas, a gostos, sabores diferentes. Mais ou menos entre 6 e 9 meses, a criança ela já fica um pouquinho mais sentadinha, principalmente sem apoio, já começa a engatinhar. Engatinhar é algo extremamente fundamental. Engatinhar, ela começa a explorar o ambiente da forma como ela enxerga. Então, é muito importante que ela possa tocar, que ela possa deixar ela mesmo, sozinha. Às vezes faz uma bagunça na casa, mas essa parte acaba estimulando muito a independência dela. Isso é muito importante. E a parte do andar também, normalmente aparece aí ao redor dos 12 meses. Tem crianças que são antes, tem crianças que são depois. Foi como eu falei para vocês. Não é uma receita de bolo, mas são fases que a gente normalmente estima. Então, com 0 a 3 meses, como eu falei para vocês, a criança ela já começa a ter um reflexo muito bom da sucção, ela começa já a olhar e procurar, principalmente, localizar a fonte de referência que ela tem, que normalmente é a mãe, que é a referência mais poderosa, até pelo contato que ela tem intenso com essa relação, tá bom? Ao redor dos 6 meses, a criança ela já consegue, inclusive, manter uma forma de comunicação. Vocês estão vendo o poder dessa troca de olhares, gente? É uma forma de comunicação. Elas estão olhando, ela está rindo, ela está sorrindo em resposta à felicidade que a mãe está demonstrando para ela. Isso também é uma forma de comunicação. A partir dessa fase, eles já começam, por vezes, a fazer o que a gente chama de lalação. A lalação é aquele ba, 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 da, 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 la, 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 la. Essa fase, o que ela traduz, na verdade? Ela traduz literalmente uma exploração da criança com a própria boca. A criança faz toda essa exploração dos sons como uma forma de tentar se reconhecer, se identificar, conseguir entender
que tipo de movimentação que ela consegue fazer. Com 9 meses, olha que gracinha, gente. Adoro essas fotos. Com 9 meses, ela já consegue fazer uma brincadeira. E, por vezes, ela já tem, inclusive, o que a gente chama de troca de turno, que é o quê? A mãe faz uma brincadeira, ela dá uma risadinha, por vezes ela pode já tentar começar a imitar. Ela sabe respeitar o momento que ela tem para ela dar aquela resposta. Então, a mãe faz um estímulo, ela dá uma resposta. Faz um estímulo, ela dá uma resposta, como se fosse uma troca de joguinho. Nessa idade acontece uma coisa muito importante também. A criança começa a ter a noção de lateralidade de som. Então, quando ela está brincando com a mãe, por exemplo, e chega alguém em casa e a porta fica do lado direito, ela tem o poder de virar a cabeça em direção à fonte sonora, tá? Então, isso é muito importante, é um marco muito importante também para vocês perceberem, porque a criança ela já reage a estímulo sonoro desde o momento intraútero, tá? Então, essa coisa de ler para a criança no momento que está na barriga da mãe, isso faz todo sentido. O órgão da audição, ele normalmente se desenvolve até ao redor de 28 semanas, 30 semanas, gente. É uma das funções mais precoces que a gente tem. Então, quando tem um bebezinho de 1 mês, 2 meses, que não se assusta com um barulho muito forte, que não reage ao som, que não está chorando, não fica assustado, isso é um sinal de alarme que ele realmente pode ter alguma perda de audição. Tá? Então, se uma criança é totalmente alheia a qualquer estímulo sonoro, ela precisa ser levada a um otorrino, tá bom? Para fazer toda essa investigação da parte auditiva. E com 12 meses, o que ela começa a fazer? Ela começa a ter um pouco mais de finalidade mesmo no ato de imitar. Então, vejam bem, a criança está olhando diretamente para a mãe, está fazendo exatamente o mesmo movimento com a boca que a mãe estava fazendo. E é por isso que o mais importante que a criança precisa para desenvolvimento de fala é ter justamente esse contato. As pedagogas sabem que, por vezes, esse contato com a família é muito complicado, os pais, às vezes, trabalham muito, delegam muito para as escolas também. A gente vê essa realidade não só aqui em Sergipe, mas eu acho que no Brasil afora mesmo. Mas é muito importante ter esse contato. Então, poder dedicar um momento para ficar sentado no chão com a criança, para brincar, pegar brinquedo de encaixe, pegar bonequinho, repetir muito as palavras. A criança, por vezes, pode precisar de ouvir uma palavra nova até 9 vezes para conseguir aprender o que aquilo significa. Então, vamos supor, se a criança está com sede, tá? É uma coisa que eu costumo orientar bastante no consultório. A criança está com sede, ela só aponta, ela ainda não fala. Mas ela apontou que ela quer um copo de água. Aí vocês pegam, por exemplo, um copo de água e pegam um suquinho. E aí mostra para a criança, olha, filho, você quer a água ou você quer o suco? Se ele aponta para a água, pode entregar a água, mas fala, olha, que água bem gostosa, ela está bem geladinha, eu posso tomar um gole da tua água? Essa água a mamãe comprou ontem. Olha quantas vezes eu já repeti. Em 2 frases eu repeti umas 6 vezes, eu acho, a mesma palavra. Mas é tudo por repetição. A gente aprende muito por imitação. Muito mesmo. Vocês vão ver ao longo dessa aula o quanto que a gente não aprende coisas por imitação. Então, nesse ponto, é muito importante a gente estimular. Não dá para deixar a criança sentada em frente à televisão. É brincar com brinquedo, pegar bola, pegar peça de encaixar, fazer coisa em casa mesmo. Às vezes até brinquedinho de casa, telefone sem fio, qualquer coisa. O que a criança precisa é de afeto. Ela precisa que você esteja junto, esteja presente. De 2 a 3 anos, aí que começa a se fundamentar ainda mais a relação com os coleguinhas. Então, nessa faixa etária que é muito importante a gente já começar a estabelecer a noção de limites. Estabelecer a noção de que ele tem que ter cuidado com os materiais na escola, pelo menos tentar fazer com que guardem juntos ou separem, consigam separar por cores, noção de tamanho. Eles já começam a reconhecer e discernir essa questão das cores também. E aí, dos 4 aos 5 anos, entra ainda mais a fundo esse mundo de magia. E principalmente uma capacidade que as crianças têm, que é de brincar com o mágico sem ele nem mesmo existir. A criança brinca de princesa sem estar vestida de princesa. Faz de conta que eu sou uma princesa, que eu estou no castelo e ela só coloca uma borrachinha no cabelo, ou ela pega o próprio cabo da vassoura e brinca que é a bruxa. Então, nesse momento que a gente também tem que explorar esse mundo de fantasia, porque isso também estimula muitas conexões neurais, tá, pessoal?
Por mais que a gente pense, nossa, não vai ter fundamento nenhum, isso estimula muito conectividade a nível celular mesmo, a nível de sinapse. E agora, falando um pouquinho da parte do autismo, o que a gente sabe do autismo atualmente? A situação com relação ao autismo, ela vem sendo cada vez mais alarmante. Com relação ao órgão que coordena a parte de incidência e prevalência, que seria o número de casos a nível mundial, que se chama CDC, nesse último censo que teve, aumentou ainda mais a incidência para cada 58 crianças americanas. No Brasil, a gente sabe que não chega a ser um volume assim, mas a gente sabe que tudo que, por vezes, ocorre lá na América do Norte acaba reagindo aqui na América do Sul também. Então, o que a gente sabe? Isso aqui são critérios, pessoal. Como é que a gente fecha um critério? Existe um censo, que é o DSM, que é um livro de doenças mentais, tá? O último que saiu é o 5, o volume 5 de 2013, que acabou reorganizando um pouquinho mais essa classificação, porque antigamente toda criança que não falava, chamavam de autista. Essa criança não fala, ela é autista. Era uma forma muito generalizada. E a gente sabe que nem todas as crianças que não falam são autistas e nem todos os autistas vão ter comprometimento na fala. Alguns falam. A questão da fala não é uma obrigatoriedade mais. Então, o que a gente sabe da classificação? Que ele precisa ter esses 3 parâmetros relacionados à parte de interação e comunicação social, que seria ter algum acometimento na comunicação verbal, ou seja, na fala mesmo, ou na não verbal. Isso significa o quê? Que se ele fala, por vezes ele pode falar um conteúdo que não tem nada a ver com o que você perguntou. Você perguntou, João, você foi na escola hoje? Eu comi pão ontem e arrumei e me escovei os dentes. Um conteúdo que parece não ter nenhuma conexão. Isso também é uma forma de acometimento. A falta de reciprocidade social ou ter uma reciprocidade adequada, mas com uma incapacidade de manter um relacionamento. Então, por vezes, a criança consegue ter esse parâmetro de se conectar, ela consegue ver o outro, mas é algo que ela não mantém por muito tempo. É como se perdesse um pouco o foco, ou é como se tivesse acendido uma vela e apagado, em questão de segundos. Ela se conecta, ela pega o interesse contigo, e daqui a pouquinho ela já está no mundo dela, como se desligasse mesmo. E o que a gente sabe também? Que juntamente a estas características, eles podem ter também 2 ou mais dessas 3, que se relacionam aos padrões de comportamento, interesses ou atividades. Eles costumam ter bastante comportamento estereotipado. Então, por vezes, quando ficam nervosos, eles saem correndo, ou quando ficam tristes, eles sempre se escondem atrás de uma almofada ou de um sofá específico, ou ele só consegue comer com o garfo colorido dele. Se alguém dá um outro garfo, ele não come, porque não é o garfo dele, tá? Ele tem uma excessiva aderência a rotinas. Ou seja, quando ele quebra uma rotina, aquilo causa um sofrimento tal que estraga o dia e, às vezes, a semana. E não somente dele, de toda a família. E ele também, normalmente, tem interesses restritos ou muito fixos. Então, ele gosta de brincar, mas ele brinca de uma forma um pouco mais única. Então, por exemplo, todo mundo fala da rodinha, né? Que ao invés de pegar um carrinho e encostar o carrinho em alguma superfície, ele vira o carrinho ao contrário e fica mexendo na rodinha. Ou ele anda com o carrinho por cima da parede e tenta colocar no teto. Ele gosta de enfileirar brinquedinhos. Ele organiza os brinquedos por tamanho, ou organiza por cor, ou organiza, por exemplo, carrinhos, todos os bichinhos. Cada um pode ter a sua característica e cada um pode ter a sua intensidade. Mas o que a gente sabe? O que eu vejo em São Paulo, principalmente? Tem muita gente que acaba diagnosticando muito cedo. O muito cedo também é muito perigoso, tá? Porque a gente sabe que algumas crianças podem manter um comportamento autístico também por alguns outros fatores. Por exemplo, um paciente com perda auditiva. Paciente com uma perda auditiva que nunca foi diagnosticada, ele fica parecendo como se fosse um comportamento autista, porque ele fica isolado do mundo, ele não consegue manter o contato por conta da falha auditiva.
ou uma criança que é privada de estímulo porque fica o dia inteiro em casa vendo televisão. Existem muitos casos assim. Então, o que a gente costuma recomendar? Quanto mais cedo a gente identificar comportamentos semelhantes a esse, mais cedo a gente deve encaminhar para um profissional para fazer uma avaliação adequada. Não quer dizer que vai fechar um diagnóstico, porque a gente sabe que as crianças têm um potencial imenso. O cérebro das crianças é capaz de promover conexão entre os neurônios muito rápido. Então, é tudo uma questão de estímulo. É tudo direcionar o estímulo para as potencialidades que a criança tem. E, para isso, a gente precisa da ajuda das pedagogas, precisa de ajuda de psicólogo, por vezes, porque é uma criança que sofre muito com isso também. Por vezes, a gente fica rotulando que ela fica alheia ao mundo, mas a criança também sente. A gente precisa, às vezes, ajuda de um neurologista, por exemplo, ou um neuropediatra. A criança pode ter uma associação com quadro convulsivo, por exemplo. E a gente também sabe que a incidência também tem aumentado, porque temos visto algumas alterações genéticas também relacionadas ao autismo. Tá? As mulheres, principalmente, estão tendo filho cada vez um pouco mais tarde, e isso também vem acometendo, também, inclusive, na parte de ferramentas diagnósticas. Com toda a tecnologia que a gente vem tendo, a gente sabe que é estímulo, mas que existem também causas genéticas associadas ao autismo. E o que a gente fala também a respeito do autismo? Existem duas teorias que são muito fortes, tá? Uma delas é o que a gente chama de teoria da mente. Vocês conseguem ver essa caixinha, pessoal? Essa caixinha improvisada, tá bom? É só para simular para vocês o que seria isso, tá bom? Essa caixinha aqui é uma caixinha de remédio, tá? O que vocês imaginariam que tem aqui dentro? Certo. Vamos abrir a caixinha, então. Na caixinha temos cartões, não temos remédio. Então, imagine que a gente fizesse esse jogo com a criança. Se a gente entrega para a criança essa caixinha fechada, o que a criança vai imaginar que tem? Remédio, certo? Como vocês falaram. Então, vamos supor que eu entregue essa caixinha para uma criança, ela fale a mesma resposta, e eu mostre para ela que tem cartão dentro. E aí a gente pergunta, fulano, se a sua tia visse essa caixinha, o que ela imaginaria que tem dentro? Ela imaginaria que tem remédio, certo? Isso é o que a gente chama de teoria da mente. A teoria da mente é uma capacidade que a gente tem, uma capacidade inata que a gente vem desenvolvendo, mas que ela fica bem mais estabelecida ao redor dos 3 a 4 anos de idade, que a gente consegue se colocar no lugar do outro e imaginar que tipo de reação que ele teria frente a uma situação como essa. Então, esse acaba sendo, inclusive, uma ferramenta diagnóstica também. Muitos psicólogos utilizam no exterior esse teste de várias formas. Eles usam, às vezes, caixinha de fósforo, como eu falei para a Leila. Eles usam caixinha de lápis de cor e colocam alguma outra coisa dentro também. Tá? Então, isso é uma das formas de teste. E a gente imagina, nessa teoria, que os autistas eles não têm essa teoria da mente. Por quê? Eles são muito concretos. Então, tu mostra uma caixinha dessas, eles pegam, eles veem que tem cartão. O que tu acha que o fulano vai achar que tem dentro? É cartão que tem dentro. Não tem remédio, é cartão. Então, nesse sentido, eles são muito concretos. Eles não conseguem se colocar a par do outro, eles não conseguem, por vezes, ter essa capacidade de empatia. Tá bom? E o outro que a gente chama são neurônios espelhos. E aqui eu gostaria de fazer uma prática com vocês, tá bom? Tá todo mundo muito quietinho, também já tá tarde, todo mundo saiu do trabalho agora há pouco, ou a grande maioria. Então eu queria que vocês se juntassem assim em grupinhos de 3 ou 4 e conversassem entre si o que vocês mais faziam quando crianças para imitar as pessoas com quem vocês mais conviviam. Todo mundo já fez isso, certo? Certo? Obrigada. Então, vamos conversar entre vocês o que vocês mais faziam e depois a gente faz uma enquete aqui do que é mais votado.
Vamos voltando, pessoal. É sempre um momento de muita risada, né? Eu também, só de tentar lembrar o que eu fazia, eu também já dava muita risada. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ó, uma perguntinha para vocês. Eu vi que muitos aqui se divertiram e eu também me diverti vendo vocês rindo aí. Então, queria saber se alguém gostaria de compartilhar. Alguém gostaria de compartilhar? Levante, por favor. Ó, aqui temos uma voluntária. Muito bem, palmas para ela. Qual o seu nome? Meu nome é Rose. Então, minha mãe ainda tinha até o vestido de noiva dela. E aí, eu lembro muito claro isso na minha mente, de que eu vestia tanto o vestido de noiva como um vestido que ela tinha sido madrinha no casamento de uma tia minha. E eu vestia e ficava desfilando dentro de casa. Muito bem. Palmas para ela, pessoal. Muito bem. Muito obrigada por compartilhar. Alguém mais gostaria de compartilhar? Está funcionando? Boa noite. Qual o seu nome? Meu nome é Dalvileide, eu sou assistente social da Prefeitura de Ribeirópolis. Trabalho no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Minha colega, que é mãe também aqui, que está aqui, me trouxe aqui, está sendo gratificante para mim. E assim, e eu costumava pegar os batons de minha mãe, pegar as roupas, colar alguma coisa que ela usava, me colocava, vestia, passava o batom daquela forma, né, por cima, ia para o espelho e me via ela. Eu queria ser ela, eu queria ser grande, crescer. Era isso que eu fazia e eu faço até hoje. Ai, palmas para ela, pessoal. O pior que eu faço até hoje. Obrigada. Muito obrigada. Alguém mais, pessoal, gostaria? Olá, boa noite. Boa noite. Qual o seu Meu nome nome? é Franciele. E o que eu mais fazia quando era criança, eu faço até hoje. Eu converso demais. Em todas as reuniões de pais na escola que eu lembro, minha mãe chegava para os professores e perguntava: e aí, como ela tá? Nas matérias ela tá ótima, mas minha filha tem um problema. Conversa demais. Até no ensino médio, minha mãe foi Isso é chamada comunicação, atenção. não é mesmo? É. Então, palmas para elas, pessoal. Muito bem, muito obrigada aos voluntários. Desculpa, eu não entendi. Alguém mais falou alguma coisa? Ah, desculpa. Muito obrigada aos participantes, isso é muito legal. E por que a gente fala sobre tudo isso, na verdade? Porque existe algo que a gente chama de modelagem. A modelagem é algo que ocorre não somente nos seres humanos, mas é uma função muito desenvolvida e primordial nos humanos. Que é algo que a gente acaba se desenvolvendo e conseguindo evoluir em todos os parâmetros. Ó, pessoal, eu vou falar quando todo mundo ficar em silêncio, tá bom? Obrigada. Existe algo que a gente chama de modelagem. A modelagem é uma função muito evoluída nos seres humanos, como eu estava falando para vocês,
que é algo que a gente consegue se enxergar no outro, e a partir disto a gente acaba repetindo, por vezes de forma consciente ou inconsciente, aquilo que a gente vê ou que a gente vive em casa. E isso ocorre graças ao que a gente chama de neurônios espelho. Esse grupo de neurônios é um grupo que fica em uma área que a gente chama de área de Broca. É uma área cerebral que fica próxima à região do lobo frontal. E esse lobo é realmente o que nos difere de toda a parte da evolução humana de primatas até agora. Essa capacidade, esse controle de emoções e do sistema límbico também, tá bom? Então, essa dinâmica foi justamente para vocês verem a importância que se vestir de noiva, ou acabar passando batom, ou conversar muito, ocorreu na vida de vocês. Isso tornou vocês como vocês são. Isso acabou auxiliando vocês a afirmarem todas as suas vontades e as suas independências também. E é uma teoria com relação ao autismo de que eles não têm essa capacidade. Por vezes têm, mas tem uma quantidade muito menor de neurônios espelho, e isso também seria algo que justifica a dificuldade que eles têm de manter essa conexão conosco, com o outro, com o próprio outro, seja em casa, ou seja a nível escolar. Por vezes se conectam, mas se desconectam muito facilmente. Este é mais um exemplo de modelagem, pessoal, de neurônios espelho. Vamos ver esse vídeo. Vamos controlar o áudio? Obrigada. He's my boy. O pai acabou de espirrar. Preste atenção. Oh, bless you. Where's your baby? Vocês viram o que a gente faz? E esses bebês, eles têm ao redor de 9 meses, gente. Isso é algo que realmente ocorre muito precoce. Às vezes, na correria do dia a dia, são nuances que a gente não para prestar atenção. Mas é para vocês verem a importância do olhar, do cuidado com o próximo que a gente tem que ter. Esse é mais um exemplo de modelagem. Eu tenho certeza que esse vocês vão gostar, porque desde que a gente chegou em Aracaju, né, Gabriel? A gente vê que vocês gostam muito disso. Aqui o café que eu fiz, ó. Hoje tem café? Aqui o café. Você não queria uva? Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Mas você não pode tomar café. Ele pode. Não pode. Viram só o café. Ele não quer a uva, ele quer o café, porque ele vê que todo dia os pais tomam café, principalmente depois de comer. Olha ali, ó. Tá com um prato vazio e ele quer um copo de café depois. Então, o que a gente percebe? Que no autismo, por vezes, são crianças que acabam olhando muito para baixo, são crianças que são muito sensíveis. Eles podem ter uma hipersensibilidade a vários estímulos sensoriais, tá? Então, não somente auditivo. Às vezes, um barulhinho, uma palma, ou fechar a porta um pouco mais brusco, já é algo que causa uma irritabilidade muito grande neles. Ou estímulo ao toque. São crianças que são aversas ao toque. Não gostam de abraçar, não gostam de pegar na mão, não gostam de ter esse contato mais afetivo. Ou, por exemplo, aversão e seletividade alimentar. Isso é algo que a gente vê muito também. Eles gostam de comer tudo que é alimento branco, ou gostam de comer tudo que é laranja, ou gostam de uma textura específica de alimento. Tudo isso é sensorial. Eles brincam, às vezes, com muito brinquedo de rodar, eles giram bastante também, eles costumam ter essa predileção por movimentação. E o que a gente chama de red flags, que são as bandeiras vermelhas? As bandeiras vermelhas são indicativos que qualquer pessoa pode enxergar, que é o que a gente chama de perda de habilidades sociais, que são marcos que, normalmente, as crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autista podem não chegar a eles, tá bom? Que seria não ter o sorriso aos 6 meses, aos 9 meses, não triangularem o olhar. Isso significa o quê? Vocês lembram daquela criancinha que a mãe estava brincando, cheirando o pezinho? A triangulação do olhar é quando o bebê está brincando com a mãe naquele momento
E ao lado chega uma outra pessoa, o pai, o tio, enfim. A criança consegue desviar o olhar do centro da mãe, direciona para o pai, brinca com o pai e depois retorna para a mãe. É como se formasse um triângulo mesmo. Então, essa troca de olhar, eles não têm essa capacidade. Aos 12 meses, é uma criança que não interage de forma social. Isso não só com estranhos, mas também com a família. E, por vezes, aos 24 meses, pode até ter uma certa predileção por ignorar outras pessoas, por não manter o contato, ou acaba mantendo o contato com pessoas mais próximas de quem ela tem mais confiança. E existe uma ferramenta que é um método de avaliação que todo mundo pode ter acesso, que é uma ferramenta que está disponível na internet, e foi por isso que eu coloquei aqui o nome também. É uma ferramenta que pode ser usada por médicos, mas pode ser usada por pais, cuidadores, professores e todos os outros também, que a gente chama de MChat, que é uma escala de autismo para crianças, que é composta por 23 perguntas, nas quais a mãe só tem que responder sim ou não. Então, são atividades, costumes que as crianças têm. Eu não trouxe essa lista aqui nesse momento, mas caso vocês queiram, depois a gente também pode enviar, ou vocês podem tirar foto e procurar no Google, ela está bem disponível. Mas é uma escala que avalia os riscos. Não é uma escala que faça diagnóstico. E diagnóstico nessa idade, como eu falei para vocês, ele não é tão importante. A gente se apega muito a diagnóstico. Doutor, eu preciso saber se meu filho é autista. Antes de saber isso, você precisa saber que capacidades que ele tem, de que forma que você pode trabalhar. Por vezes, o diagnóstico ele não é tudo, e ele pode ter um comportamento em um momento, e se bem estimulado e bem direcionado, ele pode ter um comportamento muito melhor depois. Então, vamos tentar desmistificar essa questão também. E isso é uma ferramenta que está acessível para todo mundo, tá bom, pessoal? Existem outras também, mas eu grifei essa por saber que todos aqui também trabalham com crianças e podem nos ajudar dessa forma, tá bom? E com relação às terapias... Com relação às terapias, uma das coisas que a gente precisa e que é mais importante é tentar trazer essa criança para a socialização. Porque, como eu já falei, e falei bastante até o momento, a interação social é que é o mais importante para o desenvolvimento da criança. Então, existem algumas ferramentas na qual a criança pode participar justamente para tentar melhorar esse contato. Uma delas, que é a mais conhecida hoje, é o ABA. Tanto o ABA quanto o TEACH, tá bom? São métodos que são utilizados como uma forma de recompensa positiva. Então, são impostas e repetidas situações à criança, é uma série de treinamentos, da qual, se ela consegue fazer algo na qual ela foi ensinada, ela vai ser recompensada de alguma forma. É como se fosse uma forma de tentar educá-la a ponto de que ela consiga ter um comportamento adequado e consiga manter um contato social adequado também. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que, por muitas vezes, a parte psicológica acaba sendo o maior encontro dessa criança e a maior solução também. Então, fazer a psicanálise para tentar estudar a fundo as emoções que estão envolvidas no processo, a terapia cognitivo-comportamental também, que é uma forma de terapia psicológica, e todo o apoio familiar nesse processo, porque não é um processo que a criança vive sozinha. Todo mundo, nesse momento, precisa de apoio. Existem outras coisas que também ajudam e ajudam muito. Uma delas é um trabalho com musicoterapia também, tá? Que pode ser feito, inclusive, na própria sala de aula, não precisa ser com super instrumentos musicais, mas o fato de trabalhar com a música acaba estimulando muito o lado direito do cérebro e a criança consegue ter uma noção melódica de coisas também. Por vezes, ela pode, inclusive, utilizar essa melodia no dia a dia, ou utilizar uma frase de uma música que ela aprendeu para solicitar alguma ação. Então, são coisas que ajudam bastante também. Em São Paulo, o pessoal também faz, por vezes, terapia ocupacional, treinamento com a fono também. São coisas gerais para tentar auxiliá-la como um todo, em todo o processo da qual ela necessita. Mas isso é uma avaliação muito individual, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, isso aqui não é uma receita de bolo. Eu já atendi várias crianças com transtorno. Criança que tu olha e tu diz, nossa, parece não ter nada. Parece que passa raspando. E crianças dentro do transtorno que tem, inclusive, associado uma deficiência intelectual. Então, não pensem que tudo vai funcionar para todos. Cada um precisa de uma avaliação mais detalhada.
E, de uma forma geral, o que nós podemos observar para ajudar essa criança no dia a dia? Da parte da alimentação, ela mantém um hábito de se alimentar em um horário específico? Ela gosta mais de comida pastosa ou de comida sólida ou de um alimento de uma cor específica? Que tipo de atividades que ela gosta de desenvolver? É uma criança que ela gosta de brinquedo de encaixe? É uma criança que gosta de brinquedo com carrinho? É uma criança que gosta do dinossauro? Tentar identificar as preferências dela. Como é que ela se porta nos seus relacionamentos? Ela se relaciona melhor com as professoras? Ela se relaciona melhor com os pais? Ela se relaciona melhor com o irmão? Tem alguma pessoa na qual ela consegue ter mais afeto? E se nesse ponto, se ela consegue se conectar mais com uma pessoa, é muito importante a gente observar o que essa outra pessoa faz também. Porque dessa forma, a gente também pode tentar reproduzir essa atitude que o outro está tendo. E por vezes a gente tenta abraçar, mas o que a gente precisa entender é o contexto no qual ela se sente inserida. Ao invés da gente tentar entender o que ocorre ao redor do mundo dela, a gente precisa, de fato, tentar entrar no mundo dela por algum espaço, para que dessa forma a gente consiga trabalhar melhor. Então, dessa parte dos relacionamentos, super importante verificar se tem uma pessoa da qual ela se conecta mais e saber o que eles gostam de fazer mais, quais que são as suas preferências. Brinquedos. Entra junto com atividades também. Gosta mais de peça de encaixe, gosta de quebra-cabeça. Normalmente eles gostam muito de enfileirar mesmo. Isso é um hábito que é muito comum e recorrente. E preferências sensoriais, como eu comentei para vocês. Eles gostam mais do abraço ou têm aversão ao toque? Eles gostam de brinquedos musicais? Eles gostam de brinquedos que tenham luzinha, por exemplo? Saber que tipo de preferência ele tem. Então, tudo é uma questão de tentar observar e perceber de que forma que ele se comunica. Ele grita para tentar falar contigo? Ele chora quando tu tenta falar com ele? Ele faz um gesto? Ele faz uma cara de chateado, ele faz uma cara de brabo, ele faz uma cara de feliz, ele dá uma risada, ele olha para você, ele aponta para você, ou ele aponta para o que ele quer, ou ele te pega, por exemplo, da roupa, ele te pega da roupa e leva até lá, ele emite algum som, ele emite algum grunhido, ele fala, é isso que eu quero? Ele usa alguma palavra, ou ele usa a frase, ou ele repete alguma coisa inúmeras vezes como uma forma de tentar falar? Ele faz essa ecolalia de forma repetitiva? E por que eu falo isso? Porque é muito importante conhecer a criança para estabelecer as metas que ela pode ter. A gente não pode exigir que uma criança seja igual a outra, mesmo uma criança dentro da normalidade. Cada criança tem o seu aspecto. Uma criança pode gostar mais de dar abraço, outra criança pode gostar mais de brincar, outra criança pode gostar mais de passar batom, aproveitando o exemplo. Então, se as crianças elas podem ser de uma forma diferente dentro da normalidade, as crianças dentro do espectro também não fogem a essa regra. Mas a gente precisa tentar entender que preferências que eles têm para tentar tornar isso algo do dia a dia, para melhorar a interação, para melhorar a forma de comunicação, para entender de que forma ele se conecta. Então, por exemplo, uma criança que corre muito e fica correndo ao redor do sofá quando está nervosa. Ao invés de correr sozinha ao redor do sofá, fala para o pai correr atrás dela, como se fosse tornar aquela corrida uma brincadeira. Uma criança que usa sempre uma frase ou gosta muito de cantar uma música e não fala nenhuma palavra, mas fica repetindo, por exemplo, alguma música relacionada à água, por exemplo, ou alguma atitude, chuva. Tentar manter essa repetição e associar essa imagem da chuva com o fato dele querer um copo d'água, por exemplo. É uma outra ferramenta. Muitas crianças usam essa parte de repetição de palavra ou de frase para tentar solicitar alguma coisa. Não quer dizer que ele vai falar, eu quero água, mas ele pode falar, por exemplo, se a canoa não virar, se a canoa não virar, e está querendo dizer que ele quer um copo d'água. Mas é uma forma de comunicação. Crianças que também não falam e não repetem. Existe também uma outra forma de comunicação que se chama comunicação não verbal, que é uma tabela que chama PECS. Tá? PECS, tá?
Essa tabela também é uma forma de gerar uma comunicação, é uma tabela que pode ser feita de forma individual. Hoje em dia existe até em celular, no qual a criança pode apontar para uma ação que ela deseja. Então, uma ação de ir ao banheiro, uma ação de tomar água, uma ação de comer, uma ação de dormir, entenderam? Então, dá para fazer uma coisa individualizada. Mas tudo isso é para vocês entenderem que cada um tem a sua forma de se comunicar. Então, tentar captar nas nuances, no dia a dia do contato com essas crianças, o que elas gostam, o que elas preferem, o que elas normalmente fazem, e por meio disso tentar de fato se conectar e tornar essa conexão algo que possa ser habitual para ela, para tentar facilitar, principalmente essa parte de interação social. Isso é o principal. Tá bom, gente? Eu vou falar um pouquinho da criança com deficiência auditiva. Dani, a gente deixa para as perguntas no final? Ou gostaria de fazer agora? O que a gente faz? Para o final? Tá bom. Caso alguém tenha alguma pergunta, vocês também podem ir anotando, tá bom, pessoal? Eu só vou dar continuidade agora no resto. E eu decidi falar sobre a criança com deficiência auditiva por quê? Porque toda criança tem que ser avaliada até os 30 dias. Avaliação auditiva, o teste da orelhinha, tá? Inclusive, em São Paulo, nem todas as crianças passam por essa avaliação no momento ideal, tá bom? Então, a gente sabe que esse teste da orelhinha, por vezes, ele não é oferecido de forma hospitalar, mas o teste da orelhinha, ele é feito da seguinte forma. Ele é feito com esse fonezinho, é feito um estímulo sonoro, e esse estímulo sonoro, ele acaba sendo captado pelas primeiras células do nervo da audição, que a gente chama de célula ciliada externa. Então, se a criança tem uma resposta a esse estímulo por essa emissão de som, a gente diz que a criança passou no teste. Esse teste é um teste de só passar ou falhar. Se a criança não passou no teste, pode ser por alguma perda, mas também pode ser por algum componente que esteja obstruindo o ouvido. Como, por exemplo, crianças que nascem com aquela, a gente chama de vernix, quando a criança nasce com aquela melequinha, não sei se vocês já viram, por vezes ela nasce como se fosse com um sebinho, às vezes ele pode inclusive ficar dentro da parte do ouvido, e como é um teste que precisa ser acoplado à orelha externa e precisa dessa orelha externa funcionante, a gente precisa que isso fique bem. Pessoal, quem que está falando aí? Desculpa, é que eu estou me confundindo um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo me entender? Perfeito, obrigada. Então, a gente precisa de uma orelha externa funcionante para ter essa resposta. Então, se é uma criança que nasceu e já fez no mesmo dia, ou fez no dia seguinte, às vezes pode dar falha, mas precisa repetir esse teste em até 30 dias. O governo permite que esse teste seja feito pelo SUS, toda criança tem que fazer, mas o fato de passar no teste não quer dizer que ela nunca vai ter alguma perda de audição. E hoje, um dos problemas de saúde pública é um tipo de infecção que a mulher pode ter na gestação, que a gente chama de citomegalovírus, que é uma infecção viral, que hoje, graças a Deus, a maior parte das gestantes estão fazendo esse teste ao longo da avaliação pré-natal, mas é um tipo de infecção que pode gerar uma perda auditiva até os 3 anos de idade, tá? Então, por isso que é muito importante observar todos aqueles fatores que eu falei lá no início. A criança, ela realmente vira a orelha em direção ao som, ela reage, ela chora, ela fica braba, ela fica feliz, ela bate palma. Vocês conseguem perceber isso ao longo do prazo? Então, tudo bem, mas toda criança precisa de uma avaliação auditiva, tá bom? Com relação à parte de crianças com perda auditiva, uma criança que já tem uma perda pré-estabelecida, que usa, por exemplo, um aparelhinho auditivo, como essa menininha aqui que fez, já fez toda a parte de avaliação com otorrino, já ganhou o aparelho. O SUS também dá aparelho, tá bom, pessoal? Tem critérios para isso, mas isso também é um programa de saúde pública. Porque a gente sabe que uma criança com perda de audição, sem o estímulo devido por conta do aparelho, essa perda ela pode evoluir e o aparelho funciona como se fosse uma própria fisioterapia, uma ginástica mesmo. No momento que a gente para de exercitar, a gente não fica flácido, a musculatura não perde força. A mesma coisa acontece com o nervo da audição. Então, uma criança com perda auditiva, ela tem que ser
protetizada o quanto antes, para poder ter bons resultados na escola, inclusive. Atrapalha muito essa fase do aprendizado. E na escola, como que a gente pode auxiliar? Existe algo que a gente chama de assento preferencial. O assento preferencial é quando a criança senta ou na primeira ou na segunda fileira de cadeiras, e normalmente de 30 a 45 graus de ângulo da professora. Ela precisa ser uma criança que sente na frente, porque por vezes ela precisa inclusive fazer um pouco do uso de leitura labial para auxiliar nesse processo educacional. Então toda criança tem que ficar nessa região central, primeira ou segunda fileira, como uma forma de tentar adquirir mais fácil a instrução da professora e ficar longe de ruídos externos como janela ou porta também. Auxiliar especial de classe, isso é algo que é muito debatido. A gente sabe que, por vezes, nem toda escola acaba fornecendo, mas dependendo do grau da perda auditiva que ele tem, ele pode ter uma dificuldade além do esperado, então pode ser algo que ele precise. Desmistificar a questão da perda auditiva, gente. Usar aparelho auditivo é que nem usar óculos. Quantos usam óculos aí? Levanta a mão, pessoal. Muita gente usa óculos, não é? Por que um aparelho auditivo tem que ser algo que, por vezes, acaba sendo rotulado? A criança usa aparelho. Gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa ferramenta poderosíssima, que é para diagnosticar. E isso faz a diferença absurda na vida da criança. Mas como algumas crianças ainda têm dificuldade de utilizar por medo do rótulo, por medo de ser julgada, vão achar que é feio, vão ficar tirando sarro do meu aparelho, mas o desmistificar, ele vem de nós. Ele vem primeiro da gente, a criança aprende conosco. Então, é por isso que a gente tem que desmistificar. Se ela precisa usar. Quanto mais ela usar, melhor vai ser para o seu desempenho. E eu trouxe também uma coisa muito importante, que é a Libras. Alguém não sabe o que é Libras? A Libras é o que a gente chama de língua brasileira de sinais. É uma língua que ela tem toda a sua ordem gramatical também. E se a criança realmente não ouve, se ela tem uma perda auditiva muito importante, a Libras vai ser uma ferramenta por uma comunicação gestual, da qual ela vai conseguir se fazer entender pelo próximo. E quando a criança aprende a Libras, ela consegue montar toda uma simbologia do que aquilo significa a nível cerebral. Então, se é uma criança que tem uma perda muito importante e que está na fila esperando por um outro tipo de aparelho auditivo, que a gente chama implante coclear, que é feito em casos que a criança é surda ou quase surda, que é um aparelho que coloca por um procedimento cirúrgico, o fato dela estar aprendendo a Libras só vai favorecer e vai criar uma janelinha para que no momento que ela tenha essa capacidade por via externa, ela consiga conectar e consiga desenvolver a fala. Então, a Libras é muito importante. Quanto antes, melhor. E a Libras trabalha principalmente com a questão da inclusão social também. É muito importante a gente implementar. E vou falar um pouquinho a respeito da deficiência intelectual. Deficiência intelectual é o que a gente chama de transtorno do desenvolvimento. Então, a gente sabe que a criança apresenta um desempenho abaixo do esperado, de acordo com a sua idade cronológica. É muito importante falar em idade cronológica, porque muitas crianças nascem prematuras também. Então, quando prematura, a gente faz o que a gente chama de idade corrigida. A gente tem que corrigir e dar um prazo um pouquinho maior para ela, dado o fato de que ela nasceu antes do tempo. E o deficiente intelectual, ele pode ter interferência em todas essas questões, pessoal. Então, com relação à linguagem, uma criança que, por vezes, ela não se comunica muito com o outro, ou se comunica de uma forma adequada, ou ela não consegue, por exemplo, entender muito a questão do que a gente fala dessas palavras mais corriqueiras. Então, por exemplo, eu fui na casa da Leila e bati de cara na porta. Ele é ingênuo nesse sentido, ele entende de uma forma muito concreta. Ele não consegue entender essas pequenas nuances de jargões que a gente utiliza. Com relação à aprendizagem, são crianças que podem ter alguma deficiência em vários graus, mas não quer dizer que vai ter em todas. Ela pode ter uma dificuldade na escrita e não ter uma dificuldade em matemática, ou ela pode ter uma dificuldade, por exemplo, na parte de leitura, que é muito mais importante, tá bom? Existem várias esferas na qual ela
acaba sendo comprometida e também existem vários graus, desde um grau limítrofe até um grau realmente mais elevado. Adaptação social, são crianças que são super embotadas. Você sabe o que é o embotamento afetivo? Embotamento quando a gente fica assim mais retraído, como se estivesse dentro de uma conchinha. É uma criança que fica mais na dela, tenta se conectar com o outro, mas por vezes não consegue nem acompanhar a conversa que o outro está falando. Ela se sente excluída por realmente não conseguir acompanhar o processo de raciocínio do outro. O grau de entendimento nem sempre é o que a gente espera para aquela criança. Então, pode ser uma criança que tenha 6 anos de idade, mas que entende as coisas como uma criança de 4 anos de idade. E isso, às vezes, acaba gerando muita dificuldade nossa para saber como lidar. E a estrutura emocional também, muito abalada, por vezes, não somente da criança, mas de toda a família. Às vezes, a criança, inclusive, não tem um diagnóstico fechado, e acaba sofrendo muito, sofre muito bullying, ou acaba sendo rejeitado na escola por conta da sua dificuldade. E não são crianças que são, às vezes, muito evidentes, pessoal. Eu já atendi um menino também que veio encaminhado com 11 anos, que conseguia escrever, mas que comia muitas letras, inúmeras letras. Era uma criança que não conseguia fazer cálculos matemáticos. A gente acabou fazendo uma avaliação e descobrimos que, além de uma alteração do processamento auditivo, de ter uma alteração de percepção do que significa o som, era uma criança que tinha uma deficiência intelectual de grau limítrofe. E foi uma criança que passou até os 11 anos pela escola, e na escola já vinham falando para a família, e a mãe foi aceitar a dificuldade do menino na 4ª série. Então, é algo do nosso dia a dia mesmo. As causas de deficiência intelectual podem ser muito variadas. Podem ser por alguns problemas na gravidez, ou a criança nasceu e acabou sofrendo hipóxia, que é a falta de oxigênio, ou acabou tendo algum outro problema no nascimento, ficou roxinho, ou precisou utilizar alguma medicação que poderia ser tóxica para o ouvido, precisou de internação em UTI porque teve uma infecção muito grave. Mas a gente sabe que também tem bastante relação com síndromes genéticas, que às vezes passam batidas. A gente olha, às vezes acha que a criança, inclusive, não tem nada. Alterações neurológicas também podem estar associadas, principalmente se é uma criança que costuma ter muitos quadros de convulsão. A cada convulsão que ela tem, ela pode, de fato, ter alguma perda de neurônios, e isso pode ir desabilitando ela cada vez mais. E o que a gente chama de ferramenta-chave nisso? Nem todo mundo tem acesso, mas existe um tipo de avaliação que a gente chama de avaliação neuropsicológica, que pode ser feito por uma neuropsicóloga, e hoje também já abriram para fonos fazerem essa especialização também, tá? Que é um tipo de avaliação que avalia a criança em várias formas. Desde o comportamento dela, como é que ela faz as suas atividades sozinha, como é que ela pega no lápis, como é que ela se relaciona com o pai, como que se relaciona com o outro, com o examinador, de que forma que ela chega à resolução de contas matemáticas, como é que ela lê, como é que ela escreve, tá bom? É uma avaliação super complexa, por vezes leva de 3 a 4 encontros para fazer, mas é uma avaliação que acaba vendo e destrinchando todos esses parâmetros de desenvolvimento da criança. E por meio dela, ela é uma ferramenta super poderosa para conseguir estimar a idade na qual ela se encontra nesses diversos parâmetros, tá bom? A avaliação pedagógica é uma coisa muito importante. Então, assim, estou muito feliz de ver vocês aqui hoje, porque a gente sabe que o relato de vocês, nesse sentido, é o mais importante. Porque vocês que veem essa reprodução todos os dias. Então, melhorar relacionamento em todos os aspectos, pessoal. Não somente com profissionais, mas com quem está cuidando dos filhos também, gente, com a escola. Ouvir o que os professores têm a dizer, manter esse contato para poder, de fato, ter a noção do que está acontecendo na escola, nesse ambiente. E o que a gente pode fazer para estimular atividades nesse sentido, em crianças com alguma alteração desse desenvolvimento intelectual? Atividades que contenham brinquedos, principalmente os brinquedos preferidos dela. Brinquedo de pelúcia acaba estimulando muito atividades que são lúdicas. Atividades na qual ela pode tentar reproduzir aquilo que ela vive em casa. Então, pegar um bichinho preferido, como nesse caso o Mickey,
colocar ele com uma canequinha, uma panelinha, brincar de comidinha. Sentar no chão, brincar de comidinha, dar a comidinha para o Mickey, dar a comidinha para a Minnie, uma vez para cada um, pergunta que sabor que tá, o que ele cozinhou. Tudo isso é uma forma de tentar resgatar o que ele vive em casa, e isso é uma forma de estímulo também. A parte de brinquedos de modelar, principalmente massinha, argila, tudo isso trabalha muito com textura também. Parte de textura e motricidade, preensão fina mesmo. Então, pedir para ele tentar cortar o item, pedir para fazer uma minhoquinha com a mão, tentar fazer um caracolzinho. Tudo isso estimula muito a apreensão palmar e a habilidade fina de pegar as coisas com os dedos. Mesma coisa com a parte de quadro. Lousa, né? Vocês chamam de lousa também? A gente chama de quadro negro lá no sul. Pegar o giz, desenhar com essa criança aqui no quadro. Pedir para ela repetir as letras do alfabeto nesse quadro. Algo mais direcionado para ela mesmo. A parte também de brinquedos, conseguir destrinchar bem essa relação de diferença de tamanhos, de cores, encaixar peças também. E, principalmente, essa parte é muito importante, pessoal, mas a gente tem uma ferramenta super poderosa, que é a tesoura, a cartolina e a cola. Tentar montar com a criança o que ela quiser. Montar um cubo, montar um coração, montar uma carta. Pedir para ela escrever, pedir para ela desenhar. Pedir para ela tentar cortar. Tentar imprimir alguma coisa com algumas linhas, pedir para que ela tente cortar nessas linhas também. Tudo isso estimula a parte de motricidade da mão. E para finalizar, eu queria deixar só mais um lembrete para vocês. Talvez até as mamães aí, que estão na plateia, consigam perceber, mas dessa parte da comunicação, o mais importante que fica de fato é a comunicação não verbal. E que por vezes a gente esquece dela, mas foi como eu comentei para vocês, é um olhar, é um abraço, é um sorriso. Por meio de tudo isso, a gente transmite muito mais do que palavras. E é justamente isso que eu queria deixar registrado nesse vídeo para vocês. See, you don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you see it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. É demais, né? Vocês estão rindo. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu chorei, pessoal. Mas assim, é toda a emoção que transmite a plena voz da mãe. Então, o poder que tem a nossa palavra com o desenvolvimento das nossas crianças. E não digo nossas crianças, nossos filhos, com os filhos dos outros. Todas as crianças são os nossos filhos, é o futuro da nossa nação. Então, se a gente puder dedicar um pouco mais de tempo, como todos vocês estão fazendo aqui, eu acho que isso é o maior presente que a gente pode deixar para esse futuro também. Tá bom, pessoal? Eu vou abrir para perguntas, então, se alguém quiser fazer. O Gabriel já leva o microfone, tá bom? Pode se levantar, por favor? Muito obrigado. Qual é o seu nome? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Isabel. Muito prazer. Por esses dias, me chamou muita atenção o caso de um aluno. A mãe relatou, e realmente, depois que ela mostrou os vídeos, é que a gente pôde confirmar a veracidade, e eu fiquei ainda mais chocada. Então, esse menininho, ela me mostrando os vídeos, ele conversava, uma linguagem muito bem desenvolvida, uma capacidade de interpretação muito grande. Ele interagia muito bem com as pessoas e, de repente, a mãe começou a perceber que ele foi perdendo a fala, foi desenvolvendo estereotipias, perdendo esse contato visual, né, sustentado, e ela chegou no colégio, assim, meio que perdida. E até me pedindo orientação quais profissionais ela deveria inicialmente procurar.
Então, ela já está com o terapeuta ocupacional, está com uma psicóloga e está encaminhando para uma psicopedagoga. Perfeito. Mas, então, deixar registrado porque foi um caso que até então eu não conhecia. Perfeito. Por exemplo, um vídeo que ela me mostrou. Tinha um vizinho, ele andava de bicicleta, parou de andar de bicicleta, e ele dizia bem assim, o vizinho gostava muito dele, hoje ele não fala mais com esse vizinho também, e ele dizia assim, o vizinho perguntou para ele, eu estou com tanta vontade de dar uma voltinha de bicicleta, e ele respondeu, menininho, a minha bicicleta não pode, porque ela é pequenininha, não dá para você, e hoje ele não fala, está perdendo praticamente a fala. Então, para a mãe, ela ficou assim bem desesperada. Sim. Em relação, aí a neuro também falou que é um tipo de autismo. Na verdade, assim, muito boa a sua pergunta. Pessoal, palmas para ela, por favor. Muito obrigada, Isabel. Na verdade, assim, a gente acaba classificando em graus conforme as manifestações daqueles sintomas, tá bom? Pode ir desde um grau mais leve até um grau mais severo. Mas existe uma terceira teoria que a gente chama de poda sináptica, tá? Todos nós passamos por podas sinápticas, porque nós passamos por tantos estímulos visuais, sonoros, sinestésicos, auditivos, que por vezes o nosso cérebro dá um shutdown. Existe um momento em que a gente já não consegue manter mais a capacidade de armazenar todos esses estímulos. Então, quando a gente é criança, isso é maior ainda. Uma criança em pleno desenvolvimento, ela aprende muitas coisas e acaba detectando muitas coisas ao redor ao mesmo tempo. Então, o que acontece fisiologicamente? O que a gente chama de poda sináptica, que é o quê? É justamente a destruição neuronal. Ela pode ocorrer em uma quantidade maior ou menor. Existem 3 fases que a gente sabe que ela ocorre, de fato, que é nessa fase da infância, ao redor de 1 ano e meio a 2 anos. É mais ou menos a idade desse menino, certo? Ele está com 3, perfeito, perfeito. Mais ou menos ao redor da adolescência, ao redor de 16 a 18 anos de idade, e normalmente no período em que a gente entra na senilidade, ao redor de 55, 60 anos mais ou menos, tá bom? Então é como se fosse literalmente uma faxina. Nosso cérebro acaba fazendo essa faxina como uma forma de tentar melhorar as outras vias que já existem, fortalecer aquelas vias que existem. E é por isso que é importante a gente manter esses estímulos, porque quanto mais estímulos a gente tiver nessas vias, elas vão permanecer. Aquelas vias que foram estimuladas, mas que foram deixadas de lado, elas vão acabar sumindo ou se perdendo. É como se fosse uma perda de habilidades mesmo. Mas existe uma teoria de que nos autistas isso pode acontecer em uma quantidade maior do que o ideal. Então, normalmente são justamente essas histórias, como a sua, como a do seu aluno também. Que a criança vem desenvolvendo normal e parece que chega um momento que ele para ou até mesmo regride. Acaba regredindo todas essas atividades. Então, o que é muito importante nesse sentido? A terapia é algo muito importante, porque, por vezes, a criança ela adquire essa capacidade devido a algum trauma, tá? Exatamente. Um trauma na infância é capaz de deixar a criança com realmente comportamento autístico. Então, a primeira parte nesses casos é encaminhar para psicólogo mesmo, tá? Eu normalmente encaminho para o psicólogo. Eu já dou algumas orientações em casa, principalmente de tentar reestimular as atividades que ele tinha como preferência, no momento que tu consiga, de fato, ter mais essas brechas e o contato. A terapeuta ocupacional trabalha mais na parte tanto motora quanto alimentar. Então, se ele tem um pouco mais de seletividade, ou ele acabou ficando um pouco mais desequilibrado, ele não consegue pegar as coisas direito, ela trabalha nessa parte. A psicopedagoga, ela trabalha na parte educacional, mas nesse ponto que eu acho mais importante, fundamental, primeiro, é a psicóloga e a fono. A fono é fundamental nesse processo. Porque a fono, por meio dessas brincadeiras, ela vai acabar reestabelecendo alguma ferramenta para ele se comunicar. E essa comunicação é o principal. Não estou dizendo que os outros não são. Se a criança pode fazer tudo, melhor. Mas a gente sabe que existem crianças que não conseguem ou que não têm condições de seguir todas essas terapias e o SUS, infelizmente, não dá para todo mundo.
Mas o que é principal de início nesses casos é a psicóloga e a fonoterapia. E conforme for as evoluções, a gente vai introduzindo as outras também. Tá bom? Deu para esclarecer? Muito obrigada, Isabel. Alguém mais, pessoal? Gabriel. Pode levantar, por favor. Boa noite, Boa noite. eu sou Ailton. Por muitas vezes na igreja de crianças a gente recebeu algumas crianças especiais. Uhum. E ela tem toda uma interatividade que a gente tenta ter com elas, mas eu queria saber alguns tipos de macetes que você pode dar para a gente ter já essa comunicação inicial para poder conquistar a confiança delas. Tanto teve Perfeito. algumas vezes que em uma outra sala, né, teve uma criança especial que os professores não conseguiram dar conta, eu trouxe até para minha sala para poder, porque assim, sempre eu tenho essa atenção especial, tentar interagir ao máximo para poder ganhar confiança e tal. Perfeito. E o que você tem de conselho para poder a gente rapidamente buscar uma forma de estabelecer uma confiança, etc., para poder interagir com elas? Perfeito. Tu fala de algum caso em específico ou tu fala de uma forma primeiro geral? contato, primeiro contato. Às vezes mesmo. chega aqui uma família, né, aí deixa a criança com a gente lá em cima, e o primeiro contato a como que a forma, o que a gente deve perguntar aos pais, Perfeito. o que a gente deve fazer para poder inicialmente ali interagir com a criança e ela confiar na gente. Perfeito. Pessoal, palmas para ele, por favor. Muito obrigada, viu? Foi uma colocação muito importante, porque às vezes a gente fica ressabiado até de acabar deixando a criança um pouco traumatizada. O principal de ver e verificar com a família nesses casos é tentar descobrir quais que são as aptidões e quais que são as preferências dessa criança. Porque por vezes a gente acaba repelindo ela por fazer algo que ela realmente não gosta. Então, perguntar, olha, eu quero saber que tipo de brincadeira que ele mais gosta. Então, vamos supor que é realmente uma brincadeira com Lego ou uma brincadeira com quebra-cabeça. Tentar preparar, naquele primeiro dia que ela vai ser recebida, alguma coisa que envolva essa atividade preferencial dela, tá bom? Mas o principal, que é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, quando a gente fala com criança, a gente costuma falar sim, certo? O que a gente precisa é se nivelar. Desculpa, tá, gente? Eu estou só imitando mesmo, mas é assim, ó. Receber a criança dessa forma. No momento que tu te nivela, realmente a altura dela, tu consegue manter um contato visual, ela consegue fazer uma leitura labial e consegue notar a tua expressão corporal, aí ela passa a ter mais confiança. No momento que a gente acaba falando de cima, por vezes ela acaba ficando repreendida. Principalmente no sentido de que, às vezes, quando a gente vai acabar colocando limite na criança, a gente vai para cima, né? Filho, não faça assim, não é mesmo? E é uma coisa que, às vezes, a gente não se dá conta, mas é, de fato, tentar falar na mesma altura da criança. Tentar recebê-la com amor, com o carinho, com o afeto que ela já recebe em casa e, de fato, tentar propor alguma atividade que envolva essas preferências dela nesse primeiro contato. Deu para entender? Perfeito, muito obrigada. Alguém mais, pessoal? Aqui, Gabriel. Eu nem me apresentei, pessoal, perdão. Mas é bom que agora está mais cheinho, né? Eu sou Daniele, eu sou a esposa do pastor Joselito dessa igreja. E para quem não estava no início, sejam bem-vindos. Então, eu gostaria de perguntar, doutora Mariana, em relação ao autista. Existe um momento que ele se desorganiza. Sim. E aí ele entra em crise, né? Muitos até a roupa tira. Sim. Fica de cueca ou fica nu. A gente já teve caso assim. Existem outros que começam a se balançar muito, se balançam para cá, para lá, colocam a mão no ouvido, como se tivesse tudo aquilo acontecendo, realmente desorganizando ele. Sim. Quando a gente entra nesse momento, né, esse colapso no autista, como poder parar? Porque não é só dizer pare, não tem como, não existe isso. Então, como poder organizá-lo? Perfeito. Como poder fazer com que ele volte, ouça, se acalme? Essa é a primeira pergunta. Perfeito. E a segunda pergunta, eu acho que as pedagogas elas devem também lidar com isso.
O autista, ele tem condições, com todo esse treinamento, tratamento, de desenvolver, pedagogicamente falando, neurologicamente falando, um dia, o currículo, a grade curricular da escola, o que a gente ensina aqui, de uma maneira normal, como qualquer outra criança, ou a gente sempre vai ter que modelar o currículo para que ele possa aprender. Perfeito, pessoal. Salva de palmas para ela, por favor. Com relação ao comportamento, Dani, muitas vezes a gente acaba rotulando aquele comportamento como sendo algo que não necessariamente é bom, mas às vezes o próprio comportamento é o que traz a calma para ele. Mas ele precisa do tempo dele para, de fato, se reorganizar. Então, por exemplo, às vezes a gente fica super chateado porque a criança se esconde, fica embaixo da cadeira e não quer sair debaixo da cadeira. Mas o fato dela ficar embaixo da cadeira traz para ela aquele conforto, a sensação de que ela está numa caverninha e que está protegida. Tá? Então, a gente tentar mudar um pouquinho a percepção desse comportamento, tentar conversar com a criança, por muitas vezes, por mais que de fato ele não se conecte, é mostrar que você entende, eu entendo o que você está sentindo. Isso é tentar gerar a empatia. Eu entendo que você está triste, eu entendo que você não está se sentindo legal. Existe algo que eu possa fazer para te ajudar? Porque no momento que a gente acaba falando para, a gente também acaba recriminando e por vezes acaba incentivando esse comportamento mesmo sem querer, de uma forma inconsciente. Então é tentar se colocar na posição dele e tentar entender em quais momentos que ele reage dessa forma. Para que assim, antes de ter que parar a situação, a gente tentar se moldar para que isto não ocorra. Esse é o primeiro ponto. Tentar moldar a situação para que não gere esse desconforto nele, entender o que está por detrás daquela situação. Lógico que a situação da criança se despir e tudo mais, a gente tem que tentar ser um pouco mais enfático mesmo, tentar conversar de uma forma um pouco mais realista. Mas, por vezes, eles acabam adquirindo esses comportamentos como uma forma de fuga ou de defesa. Então, antes mesmo de conter o comportamento, é tentar entender por que ele está se comportando dessa forma. Tá certo? E dessa segunda parte da aprendizagem, talvez até as pedagogas também possam me ajudar. A gente não consegue nivelar todos do transtorno, porque existem mais de 100 subtipos do transtorno do espectro do autismo. Então, na verdade, o que a gente sabe? Como eu falei para todos vocês, o cérebro, ele é plástico. Ele é totalmente plástico, ou seja, a gente consegue moldar e melhorar as nossas capacidades e habilidades. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar nas habilidades que ele tem maior potencialidade. Tentar fazer com que os potenciais dele consigam suprir a necessidade daqueles que ele não tem tanto. Eu já vi em São Paulo adolescente já, com espectro do autismo, que estava trabalhando num caixa de um supermercado. Então, o fato de ser do espectro não quer dizer que ele não vá ter o desenvolvimento adequado. Mas a gente precisa respeitar o tempo de cada um e direcionar conforme as capacidades que ele tem. Assim como uma criança com síndrome de Down, por exemplo, tem bastante, não é mesmo, meninas? Criança com síndrome de Down, outras síndromes também que estão mais em evidência agora também. Por exemplo, a síndrome de Jorge, que é uma síndrome que pode dar alteração também, uma hipernasalidade, dá toda uma alteração de característica de face. Então, o que a gente precisa é tentar direcionar. Saber se vai evoluir da melhor forma ou não, isso vai depender do estímulo, e não só dos outros, mas da família também. A família, nesse ponto, é o primordial, assim como em tudo na vida. Tá bom? Deu para entender? Muito obrigada. Alguém mais? Pode se levantar, por favor. Qual o seu nome? Bom, meu nome é Dalvileide, mais uma vez, né? É você? Agora que eu reconheci. É um caso que está acontecendo e que eu gostaria muito da sua orientação para os pedagogos. Perfeito. Uma criança autista, com 6 anos, ela frequenta a escola, né? Normalmente, em sala de aula normal, com os outros alunos. Ela autista e os outros, nenhum tem deficiência. Perfeito. Ela sofre bullying, não tem um bom desenvolvimento na sala de aula, né? Eu não sei, por questão de ela
não sei se ela se sente menos do que os outros, né? De ver Sim. que... Então, assim, ela não está crescendo no desenvolvimento na série. Ela não tem 3 anos que ela não está se desenvolvendo. Perfeito. Então, eu gostaria que você desse uma orientação assim, tipo, se eu fosse pedagoga, ou quem está aqui como pedagogo, o que eles poderiam fazer perante isso? Os alunos normais, sobre uma aluna que tenha uma deficiência. Não só autismo, né? Mas qualquer Sim. outra deficiência, que geralmente Sim. acontece isso. Eles querem ser melhor que quem tem uma deficiência, né? A maioria deles. Como um pedagogo poderia se comportar Diante dessa situação. diante dessa situação? Perfeito, uma salva de palmas, pessoal. Inclusive, a gente estava conversando, foi contigo, né, Dani? Eu conversei com a Dani, inclusive, antes de toda essa palestra, que realmente essa é uma das maiores dificuldades. A gente sabe que quem realmente está dentro do transtorno do espectro do autismo, falando especificamente, ele tem direito pelo SUS a inúmeras terapias, e as famílias devem lutar por isso. Se a criança, de fato, tem um diagnóstico médico e tem um CID, ela pode fazer todas as terapias e ela deve incluir um auxiliar de classe, tá? Porque, de fato, as escolas, não sei como que é a turma de vocês, mas lá em São Paulo tem escolas que têm 30 alunos em fase de alfabetização em uma única sala e que não tem só uma criança com autismo, tem uma criança com autismo e uma criança com Down e não consegue dar a atenção devida que eles merecem. A outra questão, que é algo que se debate muito, não sei qual a opinião de vocês também, até gostaria se vocês também pudessem me falar, é a questão do aproveitamento dessas crianças, porque a gente sabe que em um ponto, se ela não consegue progredir ou não consegue se adequar, o ideal seria que ela pudesse ter a possibilidade de refazer todos esses aprendizados. E eu não sei como funciona aqui em Sergipe, mas lá em São Paulo, para uma criança acabar passando por um ano novamente em uma escola pública, é uma dificuldade imensa. Precisa de uma junta educacional, com coordenação, com o pedagogo, com o psicopedagogo e com outros responsáveis por aquele município, para realmente saber se essa criança deve ser aprovada ou não. Assim como esse caso que eu comentei para vocês antes, desse menino com deficiência intelectual. Um menino de 11 anos que não conseguia ler, que não era totalmente alfabetizado, já na 4ª série, sem poder ter todo esse aprendizado anterior. Aquele menino foi uma luta, a gente fez um relatório imenso, a gente foi na escola, inclusive, participamos de toda essa junta, e assim a gente conseguiu fazer com que ele retomasse o ano anterior, para pelo menos conseguir resgatar aquilo que ele já deveria saber pela idade cronológica dele, entendeu? Então, nesses casos, a depender da situação, essa também é uma das possibilidades, mas o principal mesmo, em um mundo ideal, seria que todos tivessem um apoio extra também, porque a gente sabe que a atenção todo mundo merece, mas tem pessoas que acabam merecendo mais em alguns momentos e todos têm direito a isso também. Queria saber a tua opinião sobre isso também. Eu acho assim que uma criança autista numa escola pública e numa escola particular, eu acho que não é o dinheiro que fala mais alto, e sim a quantidade de alunos que tem em uma escola pública e uma escola particular. A atenção que um pedagogo pode dar, né? Vamos dizer que na escola particular, 10 alunos. Numa pública, 40, 30, 50. É demais, né? Então, assim, não é que eles não tenham capacidade Exatamente. de fazer o trabalho deles. Com certeza. É que não tenham... realmente, não dá para fazer um trabalho perfeito dessa forma, com várias Exatamente. crianças. Cada um tem seu tempo. Sim. E é isso que a gente precisa respeitar. Teria que ter mais profissionais junto para poder fazer melhor. Com certeza. isso? Muito obrigada. momento. Parabéns. Palmas para elas, meninas. Mais alguém? Dani, quanto tempo a gente tem mais? Ainda tem? Perfeito. No caso, eu que pedi, Claro. ela tá com vergonha de se levantar. Por favor, levante-se. Vamos quebrar essa vergonha nesse momento. É assim, eu sou a mãe da Eloá, que é autista. Ai, muito prazer. Então, o que acontece? Tô nervosa.
Não precisa ficar aqui, todo mundo. Eu já estou me sentindo em casa, pessoal, com tanto do acolhimento. Então, eu espero que você sinta essa energia de todos nós também. Palmas para elas, pessoal. Então, assim, a minha filha, ela tem 3 anos que estuda no colégio público. E, assim, eu sempre ouvia, Eloá é uma menina muito carinhosa. Eloá, é assim, ela é assim mesmo, ela é uma pessoa muito carinhosa. Então, eu coloco isso sempre no cotidiano dela, com muito amor, muito carinho e sempre junto de muitas pessoas. Por exemplo, eu moro lá em Sambaíba, num lugar de sítio, mas ela conhece gente até de Aracaju, da Bahia, entendeu? legal. Então, eu coloco ela no meio de pessoas que ela nunca, eu, no caso, na idade dela, eu nunca cheguei a conhecer, só quando estava mais velha. Eu acho isso importante para ela, só que eu nunca reparei o lado da educação. Sim. Quando às vezes eu fui acompanhar minhas filhas e eu via que ele dizia sempre bem dela. E eu reparei que a Eloá não estava tendo desenvolvimento. Eu tinha até vergonha de falar e acabar tendo uma certa barreira entre eu e o professor. Sim. Porque, inclusive, quando a gente deixa nosso filho, no caso que ela não sabe falar direito, é muito difícil para minha mãe chegar a entregar minha filha para uma pessoa ficar responsável durante quase 6 horas de relógio, né? Ou 4. Que eu estou um pouco nervosa, e a gente fica pensando um monte de coisa na cabeça. Com certeza. E o que acontece é quando a gente vai apanhar, a gente fica assim, meio... Sente que a criança não está bem. Eu sentia por diversas vezes que minha filha não estava bem. Não era da mesma forma que eu entreguei. E eu ficava com medo de falar. Então, eu resolvi com a professora Kelly, assim... Aí conversava com ela muita coisa, aí ficava pesquisando no YouTube como é que como interagir com minha filha para aprender, para poder ensinar. Perfeito. E eu achava no começo que era assim, tipo, impossível, mas não. Aí eu fui entrando no YouTube e pesquisando outras mães, conversando com outras mães, com professores, e mais carinhosos, pessoas alegres assim, entendeu? Aí eu fui e peguei a brochete da minha filha mais velha, que tinha todas as cores. E eu fui e disse assim, Eloá. E eu percebi que ela não olhava para mim. Eu dizia, Eloá, mamãe vai aprender as cores. Aí ela não estava prestando atenção. Eu digo, azul, amarelo, verde. Aí eu, Eloá não quer brincar comigo. Ela pegou os lápis e foi dizendo, mamãe, azul, amarelo. Eu ficava me segurando para não chorar. E eu via que realmente ela aprendeu. Então, tudo depende do amor. Exatamente. Antes de qualquer profissão. Antes de qualquer coisa que a gente chega a fazer, a gente tem que ter amor naquilo que a gente faz. Com certeza. Gente, uma salva de palmas para ela. Em primeiro ponto, parabéns por ter vencido essa dificuldade para você. Isso foi uma barreira para você. E como é libertador também a gente poder conversar, não é mesmo? E em segundo ponto, eu concordo plenamente contigo. Isso que eu faço hoje, eu faço por amor de verdade, gente. Porque eu acho que se a gente investir nas crianças, a gente tem que aprender a amá-las e aprender a respeitar a capacidade que cada uma tem. Não quero dizer que todo mundo vai sair da mesma forma de bolo. Cada uma vai ter uma aptidão diferente. Essa questão de ter essa crença de que todas as crianças devem ser iguais, isso é da era industrial, pessoal. Hoje em dia, com essa parte de tecnologia, tem criança hoje que mexe no celular com 2, 3 anos de idade. Então, às vezes, as limitações que elas têm, somos nós que impomos. E ela percebeu isso, brincando em casa, fazendo o que é repetição. A criança, ela se modela. O que a gente precisa é estar presente. Então, parabéns para você. Você fez um lindo trabalho que continue assim. É assim que a gente faz. Parabéns. Mais alguém? Qual o seu nome? Boa noite. Meu nome é Flávia. Prazer, Flávia. Doutora, meu filho, eu vou perguntar do meu filho. Claro. Porque eu nunca ouvi assim, falar, eu já ouvi falar do autismo, que tem um primo do meu esposo, que ele tem, e é bem avançado. Só que a senhora falando muita coisa aí, meu filho não interage assim. Ele não... Seu filho tem quantos anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ele assim, ele é inteligente, mas ele não interage. Quando a gente vai falar alguma coisa, ele tapa os ouvidos.
Ele não olha no meu olho. Virar. Ele não olha no meu olho. Às vezes eu falo, Isaac, mamãe, é mamãe, fale comigo. Ele não consegue. E eu percebi muita coisa. Às vezes, ele tem um carrinho, ele gosta muito de carrinho. E a gente diz, Isaac, não é na parede. Ele só quer passar o carro na parede. Sim. Ele repete muito. Às vezes ele vai para a janela, como eu moro no apartamento, e ele diz, mamãe, a lua. Eu disse, meu amor. Mamãe, a lua. Meu amor, é a lua. Mamãe, a lua. Ele repete várias vezes. Então, eu não sabia muita coisa. Então, muita coisa que a senhora falou é o que meu filho, acontece com meu filho. Perfeito. E o que é que a senhora me indica eu fazer? Porque, assim, foi bem... O que normalmente a gente acaba indicando? O primeiro Obrigada. de tudo... Imagina, querida, parabéns, palmas para elas, pessoal. O que normalmente a gente acaba indicando é Flávia, né? Primeiro ponto, se ele acaba repetindo muito esses comportamentos, é super bacana gravar. Isso é importante para todo mundo, tá, pessoal? Porque às vezes, assim, se os pais deixam a criança na escola e permitem que vocês façam isso, às vezes a criança tem um comportamento que é repetido em um local específico, mas não tem em outro. Então, o fato de ter algo gravado, algum vídeo, isso ajuda muito, principalmente para a gente que acaba vendo o paciente na primeira consulta, tá? Normalmente, o ideal é ter uma avaliação médica, tá? Principalmente também para avaliar essa parte auditiva. Então, o que você pode fazer realmente é consultar com o otorrino, mas em combinado consultar com um neurologista, um neuropediatra, porque realmente a minha especialidade, a foniatria, graças a Deus agora vem aumentando o número de profissionais, mas realmente a gente é só 18 no Brasil e a grande maior parte do metro quadrado se encontra em São Paulo mesmo, tá? É uma especialidade que foi reconhecida pela Associação Médica Brasileira em 2005. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo mesmo. Tem, inclusive, profissionais médicos que nem sabem da nossa existência, tá? Mas, normalmente, pelo menos aqui em Sergipe, eu sei, inclusive, que tem alguns neuropediatras que são habilitados para fazer essa avaliação, assim como o fono também, tá? Pelo convênio, normalmente, para passar com a fono ou com o psicólogo, precisa de um relatório médico. Então, o mais importante, realmente, é verificar essa parte médica, levar ele numa neuropediatra, avaliar essa parte da audição com o otorrino também, e a partir disso, realmente ter as outras demandas. Mas em casa, o que tu precisa de fato é tentar entrar em contato com ele pelas brincadeiras que ele tem e com o afeto, como ela está fazendo, tá bom? Por mais que às vezes pareça fora do habitual para a gente, isso não quer dizer que esteja errado. Se ele está andando com um carrinho na parede, ele pode imaginar que a parede, por exemplo, é um chão. Então, tentar interagir com ele dentro das brincadeiras que ele gosta. Se ele gosta de empilhar os brinquedos ao invés de encaixar esses de pecinha, senta no chão e empilha junto com ele. Tenta entrar no mundo dele e fazer essas atividades com ele, porque dessa forma ele consegue se conectar mais contigo também. Tá bom? Mas não se preocupe, apenas realmente procure ajuda para poder ter essas outras avaliações e fazer um acompanhamento também. Tá bom? Muito obrigada. Alguém mais, pessoal? Vamos lá. Levante-se, por favor. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís, muito eu sou prazer. estudante de pedagogia, mas eu também sou fonoaudióloga. Oh, então, primeiro, eu queria falar sobre a foniatria, que eu vou confessar que não é uma área que eu conhecia, que eu vim ler sobre esses dias, quando eu vi que você deu uma palestra em Aracaju. Acho que foi sim. segunda, eu não pude ir. segunda-feira. Mas eu vi, mas quando eu vi que ia ter aqui, aí eu não Que pude legal, perder. que bom, seja Mas eu bem-vinda. confesso que eu sou fonoaudióloga há 5 anos e, para mim, é uma coisa muito recente. Sim. Pode ser uma área muito recente, né? Sim. E eu só queria complementar o que a colega estava falando sobre a escola. Sim. Que, como eu estou dos dois lados, eu estou do lado da fonoaudiologia e estou do lado da pedagogia, eu tiro o meu chapéu para todos os professores que estão aqui hoje, que se interessam. Certeza. Porque muitas vezes, quando eu chego na escola para conversar com a professora, a impressão que ela tem é que eu fui lá brigar, reclamar. Eu não fui, eu fui chamar para ser minha parceira. Sim, como para se trabalhar repudiasse, comigo, né? É a né? mesma sensação que a gente tem. Às vezes, eu não estou dizendo que são todas. Às Sim. vezes eu sou bem recebida, às vezes a gente consegue fazer um trabalho bem legal, mas eu já sofri um pouquinho em escola
por não ter o apoio justamente do professor, por achar que eu estou indo lá reprimir o professor. Mas eu só queria que todo mundo conseguisse perceber a importância de que aqui não é só, saber autismo não é só mais da área da saúde, todo mundo precisa. Exatamente. É uma coisa muito comum hoje em dia, que todo canto que a gente chega hoje, que você vê uma criança com um comportamentozinho diferente, a gente já, para quem convive, para quem tem contato e tudo. Mas foi mais ou menos isso, que é muito importante que os professores tenham essa noção, não só em relação ao autismo, mas a um TDAH, mas a um distúrbio de aprendizagem, uma troca simples na escrita. Sim. Isso aí eu só gostaria que eu percebo até na minha realidade lá na faculdade, que a dificuldade também está na formação. A gente só tem uma disciplina de inclusão, não se fala em deficiência, não se fala em autismo, não se fala em distúrbio de aprendizagem. E às vezes eu sou meio chata na faculdade, que eu começo a puxar esses assuntos. E aí o pessoal da minha sala fica meio, não vai ter não. Vai ter não, vamos aguardar. Mas era mais isso que eu queria falar. Nossa, muito obrigada. Palmas para elas, pessoal. Mas olha, se tu é a chata, então todos nós somos os chatos, né, pessoal? Que continuemos tendo mais pessoas chatas, porque isso é fundamental. E é o que eu vivo falando, eu te agradeço muito pelo teu relato mesmo, porque eu sei que o trabalho ele precisa ser interdisciplinar. É tudo com parceria, e não somente entre nós profissionais, mas também com a família. Então isso precisa, como se fosse de fato viver junto. Celebrar cada conquista, cada vitória, cada passo que a criança teve, comemorar isso como algo único. Mas para isso a gente precisa de fato ter essa abertura. Então, fico feliz que tu tenhas vindo hoje. Espero que isso aqui hoje tenha ficado como uma sementinha aí para cada um também poder espalhar. Muito obrigado, viu? Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? É Bia. Bia. E eu trabalho na igreja de crianças junto. E teve uma vez que a gente acabou recebendo uma menina autista na nossa sala. E eu queria saber sugestões para poder como ajudar as outras crianças a interagirem com crianças assim. Porque normalmente elas olhavam para ela de uma forma estranha ou não queria incluir ela no meio delas. Elas deixavam ela de lado e as outras iam brincar de outras coisas. E eu queria saber formas de fazer as outras crianças perceberem que ela é igual a elas, só que ela é especial, ela precisa de uma coisa, de um cuidado mais especial. E eu queria saber formas de como incluir essa criança junto com as outras. Perfeito, palmas para ela, pessoal. Isso é algo que realmente acontece, mas vamos tentar só recapitular um pouquinho e prestar um pouquinho de atenção, que às vezes, desculpem a palavra, mas às vezes o preconceito ele está em nós mesmos também, não é mesmo? Não tem muita gente na sociedade, eu ouço todos os dias quando eu converso com alguma mãe que tem algum filho dentro do espectro, que foi na sorveteria e já ficar olhando com cara feia pela forma como a criança se comporta. Isso é algo que está incluso na sociedade, cabe a nós que estamos aqui hoje e todos os outros que vocês conseguirem conectar e espalhar, mudar essa realidade. Eles podem ter o seu comportamento diferente, isso não quer dizer que eles sejam anormais. Eles têm as suas capacidades, eles têm as suas vontades, as suas prioridades. Então, nesses casos, quando é uma turma principalmente muito grande, o mais fácil para realmente se conectar com a criança dentro do espectro é montar em grupos menores. Quanto menor, mais fácil. E nem sempre os mesmos, tá bom? Tentar realmente circular, fazer atividades em grupo em que as crianças possam sentar, tentar descobrir qual que é a preferência dessa criança com transtorno do espectro do autismo. Ela tem preferência por brincar de massinha. Muitos deles, apesar de repudiar a textura, muitos também gostam. Então, brincar de massinha, de modelar, ou fazer o slime que a Ana gosta, né, Rose? Brincar de fazer slime na escola é super bacana. Faz uma bagunça, mas, enfim, trabalha com textura, entendeu? Então, tentar realmente incluir ela no grupo e, de fato, explicar para a criança que ela também é uma criança, que ela pode ter as suas diferenças, mas que ela também tem sentimento. As crianças sentem, elas sabem reconhecer. E no momento que esse isolamento ele começa, de fato, a se espalhar, a gente só acaba propagando ainda mais esse preconceito. Então, nesse ponto, a gente tem que dar o exemplo para as crianças, em primeiro lugar, trazer essa criança para dentro, incluir ela da forma como ela se conecta melhor. E é por isso que eu friso isso com vocês. Ninguém é melhor do que os pais para dar esse relato do que a criança gosta.
Então, tentar fazer atividades em grupos menores com coisas que essa criança goste mais mesmo, tá bom? Muito obrigada, viu? Alguém mais? Acho que dá para mais uma, né, Dani? Doutora Mariana, boa noite, né? Boa noite. O autismo, ele tem ligação também, porque a senhora falou aí que deficiência intelectual, às vezes, é por conta do parto, do momento do parto. O autismo também é relacionado a isso? Com relação a problemas do nascimento, tu Sim. diz? Normalmente não, tá? O que acontece? No nascimento, quando a criança sofre alguma diminuição de oxigenação, a maioria das vezes pode ser ou por realmente, quando ele acaba saindo muito apertadinho no canal do parto, ou realmente por estreitamento do cordão umbilical, que pode diminuir essa passagem de oxigênio, tá? Normalmente isso acaba gerando ou uma deficiência intelectual ou algum grau de paralisia cerebral, alguma alteração a nível cerebral. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque essas crianças dentro do espectro do autismo, às vezes também podem ser confundidas com esse quadro. É importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Pode ter alguma relação, mas não tem nada muito comprovado nesse sentido. Eu perguntei porque eu tenho um primo autista. E a mãe dele foi 3 vezes para a maternidade, com dores de parto, e isso numa semana. E na última vez que ela foi que perceberam que ele foi gerado dentro das costelas. Nossa. E por isso que ela não estava tendo dilatação. Aí, com o passar do tempo, quando ele foi crescendo, a gente falava com ele, ele não olhava e nem respondia. A gente chegava até a gritar. Só que ele não respondia. A gente achou que ele era surdo. Perfeito. Depois a gente pegou ele comendo ração de cachorro. E uma vez ele pequeno pegou a panela de água quente e derramou nele e se queimou. Aí criou aquela bolha enorme no corpo e ele começou a arrancar. Ai, gente. Sem noção do que ele estava fazendo. Aí foi aí que procuraram um médico e ele foi diagnosticado com autismo. Mas o autismo ele pode estar relacionado também a algum grau de deficiência intelectual. Então, talvez por conta desse ponto, ele não tenha desenvolvido mentalmente todas essas noções e tenha um comportamento dessa forma. Conseguiu entender? Ele realmente pode ter ambos, mas não sei se exatamente este foi o fato dele estar dentro do transtorno, mas sim por talvez poder ter algum comprometimento a nível cerebral mesmo, de desenvolvimento intelectual. Mas muito boa a sua pergunta. Palmas para ela, pessoal. Dani, dá tempo para mais alguma? Acho que é a última, então, pelo horário. Levante-se, por favor. Qual o seu nome? Boa noite. Leiliane. Muito prazer. Eu fui uma criança com deficiência intelectual. Sim. Minha mãe sempre fala assim que eu demorei a aprender a ler no colégio. Naquele tempo, assim, já era bem mais difícil ter um acompanhamento. Sim. E assim, depois, hoje, assim, eu percebo que eu tenho facilidade, habilidade para coisas mecânicas, manuais, mais para aprendizado, memorização. Perfeito. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Perfeito. Então, hoje, já adulta, qual o caminho que eu deveria buscar para poder melhorar esse lado? Melhorar isso. Palmas para ela, pessoal. Todo mundo ainda me perguntou, houveram algumas perguntas antes sobre desenvolvimento, não foi? Ela é a prova de que isso ocorre, gente. Palmas para você. Porque a gente sabe o quanto por vezes as ferramentas são de difícil acesso hoje, quem dirá há 5, 10 anos atrás. Isso realmente era um desafio. E isso é a maior prova de que tu tens potencialidades. E talvez tu tenhas melhor do que eu, melhor do que o Gabriel. Coisas que você faça, que isso te torne única naquilo que você faça. Normalmente, para a questão de memorização e alfabetização, o que a gente costuma recomendar são mais jogos de uso mental, que seria, por exemplo, caça-palavras, tá? É uma ferramenta super poderosa. Não só o caça-palavras, de procurar naquela sopa de letrinhas mesmo, mas formar as palavras mesmo, como é que chama? De palavras cruzadas, tá? E também tem um outro que chama Sudoku, que é para organizar os números
e tu tem que fechar os quadradinhos. Existem vários graus, existe revistinha mesmo em banquinha de jornal, e existem vários níveis também, de fácil a médio a difícil. Então, o mais importante é que tu tente implementar essas atividades no teu dia a dia. É mais exercitar mesmo. Exatamente, é exercício mental. Outra coisa que a gente faz é que nós, seres humanos, somos muito adeptos a rotinas. A gente é muito adepto à rotina. E quando a gente quebra essa rotina, isso exige uma demanda mental muito maior. Então, por exemplo, vocês devem ter reparado, eu sou canhota, só segurando o microfone com a mão esquerda. Seguro o microfone com a mão direita. Escova os dentes com a mão direita, normalmente, escova os dentes com a mão esquerda. Tenta, por exemplo, andar por casa, ao contrário. São coisas que demandam muito mais atividade cerebral e isso estimula ainda mais conexão. Então, são coisas que todo mundo pode fazer em casa. Às vezes a gente se habitua, segue sempre a mesma rotina, mas coisas como essas quebram a rotina e te ajudam ainda mais também. Tá bom? Imagina. Pessoal, então, mais alguém? Não? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Além da Dani, tem uma pessoa que também foi fundamental nesse processo, que foi a Leila. Preciso agradecer publicamente. Leila é minha amiga, foi um achado. A gente se conheceu há 4 meses, né? Mas Deus sabe o que faz, né? E coloca as pessoas certas em momentos certos também. Então, muito obrigada a você, Dani, pelo seu trabalho que você faz. Que ele continue sendo feito e no que depender de mim, eu também vou espalhar aí essa sementinha para outras e outras pessoas também. E espero que se vocês conseguiram aprender um pouquinho hoje, isso já vai tornar essa viagem para mim muito mais satisfatória. E me coloco à disposição também, se por acaso acabar voltando para Caju, que a gente possa promover esses encontros mais vezes, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês.